Olá, queridos professores, queridos papais, mamães, você, vovó, titia, enfim, toda a família que para um pouquinho gosta de ensinar a palavra de Deus aos pequeninos. Que coisa maravilhosa é quando vocês fazem isso. Cada um de nós, quando nós nos dedicamos a ensinar a palavra de Deus, olha, isso é maravilhoso, porque exatamente está escrito aqui na Bíblia, né? Quando diz assim, olha, ensina a criança no caminho aonde ela deve andar, ou o caminho qual ela deve andar, mas é você junto com ela. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós vamos estudar, nós vamos trocar ideias na lição, né, do nosso Salmo, coisa maravilhosa, da nossa revista Salmos em Poemas para Deus. E olha, aqui eu tenho a revista do aluno, isto mesmo, e aqui eu tenho a revista do professor. Quando a gente se refere, gente, a revista do professor é para o adulto. O professor é todo aquele que ensina, todo aquele que se dedica a preparar alguma coisa para transmitir para a criança a palavra de Deus. Então, você que é papai, mamãe, vovô, vovó, bom, essa revista aqui também é para você. Tá certo? Você que trabalha em cultos infantis, em pequenos grupos ou células, né, com crianças, para você que trabalha no berçário, esta é a sua revista, tá bom? A revista do maternal, Salmos em Poemas para Deus. E nós já estamos na lição de número 12. Que coisa bacana é saber que enquanto o papai e a mamãe estão lá na escola dominical, estudando a palavra de Deus, o livro de Salmos, e hoje o livro de Salmos nós vamos conversar sobre o Salmo de número 139. E o título ou tema do nosso Salmo Poema de hoje você pode acompanhar aí, Deus me conhece. Isso mesmo, lição de número 12, Deus me conhece. E você já sabe, quando a gente conversa, troca ideias sobre maneiras mais práticas de ensinar a palavra de Deus aos pequeninos, nós gostamos sempre de lembrar, olha, papai, mamãe, professora, presta atenção, os seus pequeninos estão ainda, né? Aliás, iniciando todo o processo aí de aquisição de conhecimento, estão aprendendo, são curiosos. Tenham cuidado em materiais que você apresenta para a criança, não é? Nada que venha oferecer perigo. Não ofereça nenhum tipo de alimento, porque tem algumas crianças que têm problema alérgico. Enfim, mas como é que eu devo? Quais os materiais ideais para trabalhar com os meus bebês e minhas crianças? Aí a gente sempre orienta. Brinquedinhos, materiais, né, de feltro, de tecido, fofinhos como este aqui, olha, você pode transformar esses personagens, não é, em vários personagens bíblicos. Por que não? Né? Que, aliás, olha que coisa mais linda que eu tenho aqui, representando exatamente o autor, né? Ou seja, quem escreveu na Bíblia o Salmo 139. Foi esse rapazinho lindo que a gente já consegue identificar quem é. Olha só, então aqui eu estou falando de Davi. Davi aqui, olha, na época em que ele está assim, né? A gente pode lembrar das histórias bíblicas de Davi, ele com a harpa, que ele cuidava das ovelhinhas como um bom pastor que ele era. E também Davi aqui já representando a fase adulta, ele como rei de Israel. Que coisa linda! E Davi, então, olha só, escreveu o Salmo 139, que a gente vai traduzir, interpretar a mensagem deste salmo hoje para as nossas crianças em forma de poemas. Mas vamos pensar, mas e o versículo? Qual aquele versículo, aquele texto pequenininho em que eu me dedico para ensinar para as minhas crianças? Aí você pode acompanhar aí na lâmina que apresenta aí na sua tela. Vamos lá? O nosso guardando no coração de hoje é: Tu criaste
cada parte do meu corpo. Salmo 139, 13, isso mesmo. E aí a gente traz uma ideia para que você ensine este versículo de maneira que seus pequeninos possam, olha que legal, ele vai ver, vai observar. É aí que a gente troca as ideias, não é? E aí eu trago como ideias para você estimular cada um de vocês a se reunirem aí e produzam uns bonecos articulados. Articulados é isso mesmo. E é tão fácil, gente, aliás, é gostoso, sabe? Distrai a cabeça da gente um pouquinho quando a gente para e vai fazer desenhos, né? Junta papelão, daqueles bem reforçados. Se você não tiver caixa de papelão, você pode comprar papelão nas livrarias, emborrachados, colas para artesanatos e cola, aliás, tinta, olha só, como eu vou mostrar para você, como é essa tinta aqui, PVA Fosca, olha só. Muitas vezes você diz, olha, eu tenho em casa um pouco de emborrachado, mas eu não tenho de várias cores. Aí eu trago uma dica para você. Você pode comprar, adquirir, né? E dura bastante, pode usar bastante essa tinta fosca de PVA. Você usa esses lencinhos, sabe lencinhos umedecidos de limpar, higienizar os bebezinhos? Então, você pode tirar alguns lencinhos, deixa secar. E eles são excelentes para você fazer assim, olha. Enrola no seu dedo e você vai matizar a tinta fosca no emborrachado. Não sai, fixa e você pode pintar de várias cores as lâminas de emborrachado. E assim você consegue produzir muitas coisas que eu já vou te mostrar agora. Olha que ideia que eu trouxe aqui do nosso boneco articulado. Isso aqui é papelão que eu comprei lá na livraria, olha só, tá vendo? Aqui aqueles famosos gargalos de garrafas, sabe? Garrafas de água, garrafinhas de suco. Pois é, você corta o gargalo e aí você vai, né? Pode trabalhar as cores e você vai desenhar os membros do corpinho, os braços, as perninhas, olha só. Isto é boneco articulado, que você dá movimento, tá bom? E aí, eu coloquei aqui o alfinete conhecido como bailarina, tá vendo aqui, olha? Olha só, este é o alfinete bailarina, porque aí ele pode, né, te oferecer um movimento legal às suas peças, tá bom? E você pode trabalhar a questão de a criança começar a perceber onde está seu braço. Aí você vai trabalhar legal com a sua criança. Isso é super divertido depois do seu salmo poema, para eles entenderem a mensagem do versículo de hoje. Tu criastes cada parte do meu corpinho. O bebê, a partir de 6 meses, 7 meses, ele começa a perceber que tem pezinho. Aí é quando ele gosta de morder os pezinhos, não é? Exatamente. E aí, daí em diante, você começa a trabalhar com a criança, né? Onde é que está a cabeça, o cabelo, a boca, os olhinhos e assim vai. E os seus bonecos, olha que legal este aqui, deixa eu mostrar para você. Todos eles são articulados. Olha aí, eu trago como ideia para você, tá vendo? Olha, faz a sua roupinha como você quiser e você pode ensinar o versículo de hoje, o salmo poema de hoje e olha só, a criança pode ouvir a palavra de Deus e trabalhar, brincar com os seus bonecos articulados. Vamos lá? Eu também trago para vocês, já que o versículo diz, tu criastes cada parte do meu corpinho. Olha que legal essa ideia que eu trago para você. Você desenha, né, o tronco. Olha só, isso aqui são pecinhas que você tem que ser com toda a segurança. Tinta, cola para artesanato e tinta fosca. Você vai colorir o seu emborrachado. Esse aqui é um emborrachado que dá um efeito entoalhado. E você cola aqui e atrás dos membros, olha, os braços, a perninha, a cabeça, você vai trabalhando,
né, com a sua criança. E atrás das pecinhas você colou o imã, tá vendo? Mas é bem reforçado para não ter perigo da criança arrancar. E olha aqui, com o imã, olha que joia! Vai formando, olha, a Bíblia diz, tu criastes cada parte do meu corpinho. Quem quer colocar aqui? Olha que joia! Pronto! Deus criou todos nós e Ele conhece cada parte do meu corpinho. Ah, mas o meu bonequinho articulado aqui também, esse outro bonequinho, eu posso então, olha só, com a minha criança, né, pedir para ela, olha que cor é o cabelo do nosso bonequinho. Ah, sabia que a cor dos seus cabelos, olha só, foi Papai do Céu que planejou e você pode, olha só, mudando a cor do cabelo do seu boneco articulado. Tá vendo? Olha só, o ruivo, o moreninho, o loirinho, não é? E você diz, cada parte do seu corpo Deus conhece porque foi Ele que formou. Legal, né? Pronto, já tem os seus bonecos articulados. Agora, com esse mesmo material, você vai contar a palavra de Deus, que é o Salmo Poema de hoje, o Salmo de número 139, que está aqui na palavra de Deus. Acompanha comigo a mensagem deste salmo. Vamos lá? Diz assim: Deus me formou com carinho, meus olhinhos, minha cor, minhas mãos, meus pezinhos. Deus me fez com muito amor. Lá na barriga da mamãe, meu Deus já me conhecia. Ele desenhou cada pedacinho antes do meu primeiro dia. E que todo mundo saiba que para Deus não há engano. Eu sou sonho do Senhor, não há bebê fora do plano. Que lindo, né, gente? E aí você trabalha com o seu bebezinho. Olha que coisa mais fofa, enquanto você mostra para o bebê um bonequinho, enquanto você conta a palavra de Deus desta maneira, em forma de poema. Para a turminha de 2 a 3 anos, o que você vai fazer? Vai usar exatamente o boneco articulado. E enquanto isso, você vai dando movimento e vai contando o salmo. Vamos lá? Salmo 139 diz assim: Deus me formou com carinho, meus olhinhos, minha cor, minhas mãos, meus pezinhos, Deus me fez com muito amor. Lá na barriga da mamãe, meu Deus já me conhecia. Ele desenhou cada pedacinho antes do primeiro dia. E que todo mundo saiba que para Deus não há engano. Eu sou o sonho do Senhor. Não há menino ou menina fora do plano. Lindo, né, gente? Uhul! E aí você brinca e permita que as suas crianças trabalhem com os seus bonecos e as suas bonecas articuladas. Que legal, né? E é desta maneira que você canta, conta, ensina a palavra de Deus. Terminou o ensino? Que tal orar e agradecer a Deus? Vamos lá? Vamos, todo mundo com a mãozinha assim. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor me criou. Eu te amo. Joga um beijo bem gostoso para Papai do Céu e depois disso vamos cantar, não é? Que tal aquela musiquinha bem legal, 3 palavrinhas que diz: a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Exatamente. E você vai trabalhar, cantar na companhia dos seus bonequinhos articulados. Combinado assim? Que Deus abençoe o teu trabalho, mas não esqueça, deixa a criança brincar um pouquinho, ela vai se divertir e depois de tudo isso vai fazer o quê? Atividade na revista, não é? Do aluno, isso mesmo.
Qual é o título mesmo? Deus me conhece, tu criastes cada parte do meu corpo, né? E aí você observa que vem um desenho combinando com o versículo e vem também o texto, né? Que é o Salmo Poema de hoje, que o papai e a mamãe durante a semana pode novamente ler para o seu bebê ou para as suas crianças. E vem uma atividade, aliás, duas, uma para o bebê e a outra para a criança de 2 a 3 anos, que você pode, né, curtir de montão juntamente com elas. Combinado? Olha só, normalmente as atividades para a turminha de 2 a 3 anos, a gente tem como objetivo estimular a coordenação motora, a percepção da criança. É só você ler o que a atividade está solicitando e ajude o seu pequenino a produzir a sua atividade bem linda, tá certo? Não esqueça de elogiar cada pintura, cada atividade que eles conseguirem produzir. Claro que com sua ajuda, tá certo, gente? Bom trabalho, que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, mãos à obra, vamos ensinar a palavra de Deus, porque com certeza ela vai ficar guardadinha no coração da sua criança. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima oportunidade. Beijo no coração, até lá. Tchau, gente. A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Esta escola maravilhosa, esta escola sem igual. Ah, que legal! E agora chegou aquele momento importantíssimo em que o professor, nós aqui, você aí, vamos abrir a revista do Jardim de Infância. Estamos chegando no finalzinho já do trimestre do livro de Salmos, onde tem por título Louvemos ao Senhor. Então hoje vai ser uma lição super especial e você, como um bom professor, já deve estar aí com a sua revista, a revista do professor, a revista do aluno, tá bom? E principalmente a Bíblia, porque a Bíblia é daqui onde nós tiramos todas as lições, onde tudo surge, onde o Senhor coloca em nós a inspiração. É aqui da palavra de Deus, tá? E nós vamos começar fazendo a nossa leitura da primeira página. Nós estamos falando da lição de número 12. Abra aí e vamos fazer juntos a leitura da primeira página. Vamos lá? Um detetive muito especial é o tema da nossa lição de hoje. Lição de número 12. Encontrando o tesouro, está no Salmo de número 139. O guardando no coração diz assim: ó Deus, tu me examinas e me conheces, sabes tudo que eu faço. Salmos 139, verso 1 e 2. E o objetivo da nossa lição de hoje é enfatizar que Deus nos conhece muito bem e tem poder para nos proteger dos perigos. E as nossas sugestões para o louvor de hoje é: esconde, esconde e Deus grandão. Orientações importantes, vamos lá. A história requer a leitura de vários versículos que estão apresentados em destaque. Para isso, sugerimos escrevê-los em fichas e colocá-los na grande Bíblia como recurso visual. Atenção! Não perca a oportunidade de interagir com as crianças sempre que forem feitas perguntas e quando forem citados versículos bíblicos. Nessa faixa etária, elas amam perguntar e responder. Portanto, a sua participação será fundamental para o bom resultado da lição. O versículo bíblico servirá também como recurso visual da história. Esforce-se para conseguir os acessórios de detetive a fim de prender a atenção da criança para o contexto da lição. Agora nós vamos ver como é que ficou
justamente a sugestão da nossa lição sobre o guardando no coração. Vamos lá? Chegou a hora do guardando no coração, que você já pode observar que eu estou aqui de detetive. Esta é a proposta da nossa revista, onde pede que o professor se esforce e veja o que pode conseguir. Uma luva aqui, ó, vou até dar as dicas para você. Essa aqui é a luva daquela de trabalho, de fazer serviço manual, né? Mas no momento assim dá para você fazer com essa aqui mesmo, tá? E aqui eu improvisei aqui com um tecido que eu tinha lá de feltro. E aí fiz aqui, ó, fiz uma gola, tipo uma gola, coloquei um botãozinho aqui e deu certo, tá bom? O chapéu você pode improvisar ou pode comprar, ou pode mandar fazer, tá bom? Desde que você fique um pouco mais parecido com um detetive, aquele que as crianças conhecem, né? Através das revistas, dos filmes e principalmente uma lupa, tá bom? Se você não tiver uma original, uma de verdade, também não tem problema. Você pode fazer uma também de papel bem bonitinho, tá? Desde que você possa demonstrar para a criança esse visual, porque tem tudo a ver com o tema, que o tema é um detetive muito especial. E aquilo que a gente sempre fala, a criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve, tá bom? Então hoje nós temos aqui, olha, a proposta do nosso cartaz é que você faça, tá? Escreva, você fique livre. Esse aqui foi feito na gráfica, mas você pode também fazer com letras abertas. Faça o seu cartaz do jeito que você achar melhor. E aí, desde que você tenha algum dos acessórios para fazer a leitura. E o mais apropriado nesse caso é nós fazermos a leitura com a lupa, tá bom? As crianças vão ficar super felizes e elas vão, depois que você fizer essa operação, que você trabalhar bem a memorização, você dará para elas a oportunidade também de vir com a lupa, fazer a leitura e brincar um pouco enquanto aprendem, ok? E aí você vai ler: ó Deus, tu me examinas. Me examinas? A proposta da tua revista é parar aqui no examinas, que é uma palavra diferente, que não é corriqueira para essas crianças nessa faixa etária, e você vai explicar que examinar é o mesmo que investigar, o mesmo que procurar, tá bom? Então, examinas quer dizer procurar, investigar, tá bom? E me conheces. Oh, Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço. Uau! Tudo! Gente, esse vai ser um momento super legal, onde você vai poder aproveitar enquanto ensina o versículo, conversar com as crianças, né, sobre essa curiosidade. Será que realmente Deus conhece tudo que eu faço? Está escrito lá no Salmo 139, verso 1 e 2. É a palavra de Deus que está dizendo. E aí você então vai dizer para a criança que na hora da história ela vai entender direitinho como é esse detetive super especial, tá bom? E aí essa é a nossa dica, né, para esse momento do guardando no coração. Agora nós vamos verificar como de fato vai ficar a história sobre esse detetive para lá de especial. Vamos lá para a história? Chegou a hora da nossa história tão esperada. O nosso tema de hoje é um detetive muito especial, tá bom? E você poderá continuar com a roupa se quiser, tá bom? Mas a nossa proposta aqui é de fazermos alguns desenhos aqui no quadro branco ou no quadro verde, né? Caso você escolha aí o que você tem de mais fácil. E até mesmo numa cartolina, você pode fazer os desenhos que nós vamos fazer simples para ilustrar a nossa história de hoje, sobre um detetive muito especial. E a revista começa fazendo uma perguntinha bem legal para as crianças. Quem aqui já brincou de esconde-esconde? Toda criançada nessa faixa etária ama brincar de esconde-esconde.
Aí você vai conversar com eles, deixa eles participarem. Aí você vai dizer que brincar de esconde-esconde com os amiguinhos é super legal, porque de verdade você se esconde e às vezes o amiguinho não consegue te encontrar. Mas você vai dizer para essa criança que brincar de esconde-esconde com Jesus é diferente, ó, porque ele enxerga tudo como um bom detetive, tá bom? Ele sabe direitinho onde nós estamos e ele vai lá pertinho de nós e conversa com a gente e abraça a gente. Então Jesus não deixa a gente ficar escondidinho, não. Ele vai lá e nos encontra, tá? Por isso que ele é um detetive muito especial. Os detetives daqui da Terra, olha, eles precisam de ter roupas, eles se preparam, eles fazem até curso, para ser detetive, né? Eles têm lupa, luva, chapéu, um monte de coisa. Eles têm aqui, assim, uma pochete cheia de instrumentos de trabalho. Então, tudo isso para ser um detetive muito especial. Porém, nós sabemos que o nosso detetive de hoje, ele é bem diferente. O detetive aqui da Terra, ele está num canto e não está no outro. Aí ele não pode nem acompanhar direitinho, né? Em tempo real, tudo que está acontecendo com aquela pessoa que ele está fazendo a investigação ou aquele caso que ele está investigando. Mas o nosso detetive de hoje, que está aqui no Salmo 139, ele é um detetive para lá de especial. E nós vamos hoje conhecer como é que esse detetive investiga a nossa vida e sabe tudinho o que nós estamos fazendo, tá bom? E a proposta é que você prepare os versículos, que são vários versículos, justamente com base no Salmo 139, nós destacamos alguns pontos que serão importantes para você desenvolver a história com a sua criança. Aí você, para facilitar também a continuidade desse versículo, a proposta é que você escreva. E aqui nós escrevemos, colocamos aqui dentro da nossa Bíblia, você poderá tirar ou poderá deixar aqui dentro mesmo e fazer a leitura e concomitante a isso e fazendo a ilustração aqui para a criança entender bem melhor. Aí você vai dizer, então vamos lá, crianças, vamos saber como é que Deus investiga a nossa vida? Aí você vai abrir a Bíblia e vai dizer, o Salmo 139 diz assim, Deus sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Deus sabe todos os meus pensamentos. Como assim? Você vai dizer, Deus sabe quando eu me sento. Olha, aqui tá uma criança sentadinha. E Deus sabe quando eu me levanto. Uau! E Ele é tão especial que Deus sabe também todos os meus pensamentos. Ele conhece todos os meus pensamentos. Vamos colocar aqui um olhinho. Então esse é o nosso detetive especial, que ele sabe quando a gente está sentado e quando a gente se levanta e até o que nós estamos pensando. Isso é real. Você poderá até no momento fazer esse exercício com as crianças. Levanta, senta. Deus está vendo esses seus movimentos. Olha que coisa especial. E aí diz mais, Deus sabe quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Sabe o que eu vou dizer antes mesmo de dizer alguma palavra. Como Deus é poderoso? Então vamos ver como é que fica aqui no nosso desenho. Deus sabe quando eu estou trabalhando. Muitas vezes o papai trabalha lá em casa ou lá no escritório, num computador. Você sabe o que é um computador, né? Então, um computador, a mamãe, o papai, muitas pessoas hoje trabalham com computador, mas também tem outros tipos de trabalho. Então, Deus conhece quando eu estou trabalhando, Ele sabe qual é o meu trabalho. E também quando eu estou descansando, com os olhinhos fechados,
descansando. E Ele sabe também, como nós acabamos de ler na palavra de Deus, quando eu vou falar alguma coisa antes mesmo de eu abrir a minha boca. Uau! Que coisa maravilhosa! Sabe, crianças, Davi, ele ficava muito maravilhado com tantas coisas que ele descobriu sobre Deus. E é por isso que ele disse também que ele nem consegue assim entender. É tanta coisa que Deus sabe da vida dele, assim como Deus sabe da minha e da sua vida, que ele disse: eu não consigo entender como tu, Senhor, me conheces tão bem. E um coração representa a nossa vida. O Senhor Jesus conhece muito bem o nosso coração, até mais do que eu mesma. A criança vai dizer: é mesmo, professora? Sim. Então, nosso coração, quem conhece de verdade Ele, é o nosso detetive especial, Jesus. E ele diz mais: eu sei que eu não posso fugir da tua presença. Olha lá. Então Davi diz que ele também não pode fugir da presença de Jesus. Ele não pode correr, porque em todo lugar o Senhor está. O nosso detetive está, nos olhando, vendo os nossos passos. E ele diz mais, Davi, aqui no Salmo 139. Ele diz: se eu subir, lá para o céu, vamos fazer uma nuvenzinha aqui, lá para o céu, ou se eu descer, põe a escadinha agora descendo, ou se eu descer lá para o profundo do abismo, sabe o que vai acontecer? Será que o Senhor vai olhar também a gente lá bem de baixo? Sim, aí a Bíblia diz que lá tu estás. Então, você pode subir lá para as nuvens, ou você pode descer lá para o profundo do mais profundo abismo. O Senhor te vê. As crianças vão perceber como é poderoso esse nosso detetive. E se eu for, a Bíblia diz, e se eu for viver num lugar bem distante, ainda ali, o que será que acontece? Mesmo que você faça uma casinha lá no final da rua, lá no finalzinho, vamos botar bem no finalzinho, faça assim a sua casinha e você vá morar lá bem longe. Até lá, a Bíblia diz que a mão do Senhor te guiará. Isso é a palavra do Senhor que diz. E para finalizar toda essa declaração, de Davi para com Deus, de quanto ele estava maravilhado, como é o nosso Deus poderoso, ele disse: se eu me esconder num lugar bem escuro, vamos pensar, que lugar bem escuro nós poderíamos nos esconder? Será que se nós nos escondermos, vamos botar bem aqui, uma caverna, né? Que a gente vê aí nos filmes, uma caverna bem escura, Será que lá dentro o Senhor vai nos enxergar? Olha o que a Bíblia diz: mesmo assim tu me encontrarás. Uau, crianças, que maravilha! Como Deus conhece tudo mesmo. Por isso que Davi disse que Deus conhecia ele, não só enquanto ele já era um jovem, um homem, mas ele confessa, ele fala para Deus que Deus o conhece antes mesmo dele nascer. E será que também Deus te conhece, criança? Você vai falar para a sua criança: quando você estava dentro da barriga da sua mãe? Será que o nosso Deus nos conhece antes mesmo da gente ser um bebezinho? Com certeza.
É o que o salmista diz pra gente, que o Senhor conhece cada parte do nosso corpo. Que coisa interessante. É por isso que o Senhor cuida de nós. Sabe, a gente fica pensando, mas por que então que Deus é como se fosse um detetive na nossa vida? Por que Ele fica investigando, examinando a nossa vida? Você quer saber por que Deus se declara um grande detetive na nossa vida? Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então Ele nos persegue, Ele nos guia, Ele nos olha para onde nós vamos, para que possa nos proteger. É para isso que o Senhor quer ser o detetive da tua vida, porque Ele quer te procurar, Ele quer te encontrar, Ele quer te proteger. E em gratidão a tudo isso, olha, meninos e meninas precisam amar ao Senhor, entregar o seu coração em gratidão por todo o amor que Ele tem em nos guardar e nos proteger. E sabe de uma coisa? O Senhor está te olhando lá na tua casa, lá na igreja, lá na escola, com os teus amiguinhos, em qualquer lugar. O Senhor te vê, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a cada criança. Termine sempre a lição abençoando cada menino e cada menina, tá bom? Agora nós vamos para o nosso quadro de atividade extra de hoje. E a nossa poesia ficou assim: um detetive muito especial. Quem já viu alguém que sabe tudo de uma vez? Te respondo prontamente: esse alguém é o nosso Deus. Que legal! Então essa foi a poesia que falou sobre um detetive muito especial. E a nossa sugestão da nossa lembrancinha, que na verdade é uma lembrancinha, tá? Que você vai entregar para a sua criança, é justamente uma lupa, tá? A semelhança dessa. Isso aqui não tem nem o que ensinar, né? É tão simples de fazer. Você faça com o material que você desejar, desde que você coloque o versículo da palavra de Deus. Ó Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. Salmo 139, 1 e 2. E a criança vai levar para casa essa lembrança e vai guardar na Bíblia. E com certeza a palavra do Senhor vai fazer um grande efeito na sua vida. Que Deus possa abençoar cada professor, a cada uma das crianças que estarão na sua sala neste domingo para receber a palavra de Deus, tá bom? E aguardamos você na próxima aula. Deus te abençoe, professor. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui para apresentar nossa videoaula da nossa revista de juniores, que nesse trimestre está apresentando o livro de Salmos. E o tema da nossa revista é Salmos de Amor e Louvor. E hoje vamos à lição de número 12. E o tema é Deus me conhece. O texto bíblico está em Salmos 139. Guardando no coração. Sabes tudo o que eu faço e, de longe, conhece todos os meus pensamentos. Salmos 139, versículo 2. Objetivo: entender que Deus é onisciente, porque Ele conhece o agir e o pensar. É onipotente, porque tem todo o poder para fazer coisas extraordinárias. E onipresente, porque está em toda parte. O Vamos Louvar traz esconde-esconde crianças diante do trono. Orientações importantes. Professor, para apresentar os 3 aspectos da natureza de Deus, use recursos visuais que indiquem que o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Faça cada um em formato circular e prenda os 3 círculos com um colchete ou bailarina. Use figura desta forma. Onisciente, use uma cabeça com um cérebro. Onipotente, use mãos com um globo terrestre. Onipresente, use olhos.
Um coração que possa se abrir para descobrir mais sobre a natureza de Deus. No Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, nós trazemos que o Salmo 139 é um cântico de louvor que revela 3 características de Deus: onipotência, onipresença e onisciência. O termo oni significa todo, tudo. Onipotente quer dizer que Deus tem todo o poder. Onipresente significa que Deus está presente em toda parte. E onisciente significa que Deus tem todo o conhecimento. Este salmo mostra que quando compôs esta poesia, o salmista Davi meditava no que o Senhor representa para a humanidade. Ele pretendia descrever sobre a natureza, a personalidade e as ações de Deus. Também podemos meditar em Deus e aprender o quanto Deus sabe de tudo o que acontece ao nosso redor e quão poderoso Deus é. Ele está sempre presente ao nosso lado, sabe o que pensamos, nos livra do mal e nos consola todos os dias. Mas para descobrir tudo isso, você precisa abrir o seu coração e ter a intenção de conhecer sobre Deus em sua vida diária. E aqui nós vemos os recursos visuais que iremos precisar para o Você Sabia. 3 cartazes em formato circulares, com 3 características da natureza de Deus: onisciente, onipresente, onipotente. E aí nós vemos a cabeça com o cérebro, vemos os olhos e a mão com o globo terrestre. Também temos logo abaixo um coração que se abre, escrito natureza de Deus. Aqui nós temos o recurso que está sendo sugerido na nossa revista e os círculos, que são 3 círculos que iremos precisar. E para unir, nós vamos usar a bailarina, que é este colchete que se abre. Esse é um recurso que o professor precisa ter sempre na sua bolsa, porque sempre nós iremos precisar desse tipo de material para fazer os nossos recursos visuais. E assim funciona desta forma. E aí vamos fazer o nosso círculo se mover para falar de cada uma das características da natureza de Deus. Então, você vai mostrando cada um, de um por um, e depois aqui atrás o significado de qualquer um. Então, onipotente significa o quê? Deus é poderoso. E aqui, onisciente significa Deus sabe de tudo. E aqui, onipresente, Deus está em todos os lugares ou em toda parte. Então, o recurso que nós iremos utilizar para o Você Sabia são esses círculos unidos com o colchete ou bailarina. Outro recurso que iremos utilizar no Você Sabia é o coração que se abre, Aqui, o que nós vamos querer que o nosso coração se abra para quê? Para conhecer a natureza de Deus. Então, esse recurso é justamente para mostrar que a criança precisa estar disposta, abrindo o seu coração para conhecer mais de Deus. Então, precisa abrir o coração. E como fazer esse coração? Feito com papel cartão. Então, papel cartão colado um no outro, Colado no mesmo tamanho, não tem corte, é uma folha na frente e uma folha atrás. E aí, você cola e depois recorta para tirar aqui as rebarbas. Em seguida, nós podemos colar aqui. Pode ser com emborrachado, aqui pode ser essa passamanaria dourada, Não é aconselhável fazer com EVA este coração. Se o seu EVA for muito fininho, se ele for um pouquinho maior, daqueles de metro, você vai conseguir fazer. Se não, o mais aconselhável é fazer de papel, Papel cartão no caso. Então, nós vamos aqui fazer essa dinâmica para mostrar para as crianças que elas precisam
a abrir o coração para conhecer mais de Deus, mais sobre a natureza de Deus. Agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 12. Primeiro, Deus sabe de tudo. Segundo, Deus está em todos os lugares. Terceiro, Deus é poderoso. E a nossa aplicação diz assim: crianças, que bom saber que Deus é onisciente, porque Ele conhece o nosso agir e o nosso pensar. Ele é onipotente, porque tem poder para fazer todas as coisas. E onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Então, confie no Senhor e busque a sua presença, porque Deus sempre vai estar com você, cuidando e preservando a sua segurança. Muito bem, no tópico 1, Deus sabe de tudo. Há uma pergunta: você acha que você se conhece mais do que qualquer pessoa? Ah, mas existe alguém que conhece muito mais você do que você mesmo. E é Deus. Deus, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe o que fazemos, Ele sabe o que deixamos de fazer. Então, para ensinar as crianças sobre isso, sobre que Deus, Ele sabe de tudo, nós vamos apresentar um caderno, como está sugerido aqui na nossa lição, tá? Esse caderno diz assim: o que Deus sabe sobre mim. O que será que Deus sabe sobre mim, né? Então, aqui é o caderno do que Deus sabe sobre mim. Então, você pode fazer esse caderno assim como eu fiz encadernado, ou você pode fazer com papel cartão, com papel sulfite, né? Você pode fazer de qualquer forma, de qualquer material que você tiver disponível. Mas o importante é que você tenha esse caderno para mostrar para as crianças que Deus, Ele sabe tudo, não só algumas coisas, mas tudo ao seu respeito, né? E aí, o que é que nós colocamos dentro do nosso caderno, né? Então, nós vamos abrir as páginas e mostrar para as crianças uma folha de cada vez, né? Por exemplo, Deus, Ele sabe a hora de ir para a escola. A hora que eu estou na escola, Deus sabe o que estou fazendo ali, né? Então, é importante que a criança saiba, né, que Deus, Ele sabe tudo o que ela está fazendo, né? Então, o que mais que Deus sabe a meu respeito? Ah, olha só, a hora do meu devocional. Deus, Ele conhece também, né? Sabe que ali, naquele momento, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Então, Deus sabe. Ou se eu não estou fazendo, né, o devocional, que é estar na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus. O que mais que Deus sabe? Ah, Deus sabe a hora de almoçar, a hora que eu estou ali na mesa, comendo, ou se eu não estou comendo, né? Porque muitas crianças não querem comer, né? Querem brincar, querem fazer outra coisa, querem estar no celular. Mas a hora de comer é uma hora importante do nosso dia, né? E o que mais? Ah, olha só que interessante, a hora de ir para a igreja. Então, Deus sabe que existe esse momento em que eu tenho que estar na igreja, né? Que eu devo estar na igreja. E se eu não for, Deus também está sabendo. Então, nós temos aqui tanto as frases quanto as figuras, né? Que você pode fazer as frases, você pode colar nas páginas, ou pode fazer como eu fiz, imprimir, né, na impressora doméstica. Eu fiz o caderno na impressora doméstica, levei para um lugar onde faz a encadernação e assim eu tenho o meu caderno para mostrar para as crianças o quê? O que Deus sabe sobre mim. Então, o que nós vamos falar neste tópico 1 é que Deus sabe, né, tudo sobre mim. Tudo. Nada escapa do conhecimento de Deus. Nesse tópico, vai falar que Deus está em todas as partes. E o salmista diz que é impossível se esconder em qualquer lugar do mundo em que Deus não possa nos ver. Então Deus, Ele, além de conhecer tudo, Ele sabe aonde nós estamos. Muitas vezes a gente está triste, né, por alguma coisa que aconteceu, a gente não quer ver ninguém e a gente se isola, né? Assim como nesta figura 12.3, em que nós vemos uma criança, né, deitada na sua cama e ali no seu travesseiro ela está triste e chorando, né? Mas as nossas crianças precisam saber que Deus também é o nosso conforto.
Ele nos consola. Então aqui, quando ela está chorando, e se ela conversar com Deus, Deus vai enviar o Espírito Santo que vai confortar o seu coração na sua tristeza. Então é interessante, né, termos essa figura para mostrar que Deus, ele sabe tudo o que acontece conosco, né? Ele sabe aonde nós estamos, escondidinho ali no quarto, com o nosso coração bem triste, mas Deus, ele nos fala que ele é o nosso consolo. Então, essa parte de saber aonde nós estamos, Deus, ele sabe, né? Ele sabe aonde estamos. Então, não adianta nos se esconder, não adianta, porque Deus, ele sabe aonde nós estamos. Então, sempre confiando no Senhor, porque além de saber tudo sobre nós, ele sabe aonde nós estamos. Muito bem, e aqui nesse tópico 2 também há uma sugestão de fazermos uma dinâmica. Essa dinâmica todo professor de criança sabe, né? Ou seja, é uma dinâmica que além de fazer movimentos, vai ensinar que Deus, ele está em todos os lugares. Então, o que nós vamos falar? Que o amor de Deus é tão grande, né? Tão grande que ele me cerca pela direita, me cerca pela esquerda, me cerca pela frente, me cerca por trás, me cerca por cima, por baixo, por todos os lugares. Então, o amor de Deus é tão grande. E aí, né, você pode girar, fazer de acordo com o que está na nossa sugestão aqui na nossa revista do professor. E assim, os alunos, né, além de fazer essa dinâmica, né, vão se divertir e vão aprender que Deus está em todos os lugares, em toda parte o Senhor está. E no nosso terceiro tópico diz assim: Deus é poderoso. Deus é poderoso demais. Ele tem poder. Deus, ele tem poder de criar. Ele criou você, ele me criou, ele criou todas as pessoas. E assim o salmista, ele fala, né, que a mãe dele tinha um bebezinho na barriga, que era Davi. E essa mãe, né, não sabia os mistérios do Senhor ali naquela barriga, porque antes de Deus criar Davi, ele já conhecia Davi. Ele já havia escrito todos os dias de Davi. Então é importante, né, termos uma pessoa, né, que está ali com o bebê na barriga para falar sobre isso. E aqui diz assim, Davi declara: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Isso é um poder tremendo. Só Deus tem o poder de criar os seres humanos, né? Colocar lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, que coisa tremenda e maravilhosa saber que Deus, ele nos formou dentro da barriga da nossa mãe, colocou tudo, né? Colocou nossa mãozinha, nossa cabeça, nossos olhos, nosso coração que pulsa. Então, é muito poderoso saber que o nosso Deus tem todo o poder de fazer todas as coisas e criar tudo o que existe, inclusive o ser humano e o bebê dentro da barriga da mamãe. Materiais necessários. Figura 12.1, criança na escola. Figura 12.2, perdão. Figura 12.3, criança chorando. Criança 12.4, Davi na barriga da sua mãe. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Imprima as figuras, recorte e plastifique as figuras. E aí nós vemos a figura 12.1, que é a criança na escola, para mostrar que Deus, ele conhece e sabe, né, tudo o que está acontecendo ali com aquela criança na escola, sabe tudo a nosso respeito. E a figura 12.2, né, que fala que às vezes a gente ofende alguém, então Deus, ele sabe se nós vamos com essa pessoa, né, que pode ser os nossos pais, ou pode ser um coleguinha da escola, aquela pessoa que nós ofendemos, se nós pedimos perdão. Então nós vemos a garotinha pedindo perdão do menininho, né? Que é algo que demonstra que Deus, ele nos conhece, né? Conhece a sinceridade do nosso coração. E a figura 12.3, que é a criança chorando, e 12.4, que é a mãe de Davi com ele na barriga. Outros materiais também temos as placas, né? Que nós já vimos. Deus sabe de tudo, Deus é poderoso, Deus está em todos os lugares para colar no círculo. E aí, o caderninho, né?
o que Deus sabe sobre mim. E aqui descrevendo as nossas providências, outros materiais, um caderno que possa registrar o que Deus sabe sobre nós. Você pode escrever no seu caderno hora de acordar, hora de escovar os dentes, hora do almoço, hora de ir para a escola ou outras frases. Mostrar aos alunos um exemplo de como deve ser o caderno que Deus tem sobre nós. Cartazes ou figuras com as seguintes frases: Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares, Deus é poderoso. Faça a dinâmica, o amor de Deus é tão grande. Prepare as solicitações do Você Sabia nas orientações importantes. Apresente as figuras no flanelógrafo, quadro de prega ou em cartazes. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo, que está em Salmo 139, no versículo 2, que diz assim: Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 2. E aqui nós temos o nosso versículo, que nós fizemos em duas partes. Uma menina com o coração, porque está falando que Deus sabe o que eu faço, Deus sabe tudo o que eu faço. Então, Deus, Ele conhece o nosso coração, Diz assim o nosso versículo: Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 2. E você pode confeccionar, do material que você tiver disponível. Emborrachado, você pode confeccionar uma cabecinha, com o corpinho de uma menina e as mãozinhas. O coração, cola, Você pode também fazer com papel cartão ou pode fazer como eu fiz, imprimir na gráfica. Eu fiz o desenho, imprimi na gráfica e vou apresentar para os meus alunos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões de hoje e até a nossa próxima videoaula.